Fala pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui o nosso webinar então. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Renan, eu sou gerente de contas aqui na Clara Cloud. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os benefícios e as vantagens do G Suite Business. Já adiantando aqui para todo mundo, aqui em cima, ó, na nossa apresentação, tem um link para perguntas e respostas. Então vocês podem acessar esse link em qualquer momento da apresentação. Manda sua resposta lá, que no final a gente vai tentar responder todas. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho quem é a Clara Cloud, o que nós fazemos. A gente vai comentar um pouco sobre as versões do G Suite, falar como que as empresas têm sucesso usando o G Suite para armazenamento, auditoria, retenção das informações, gerenciamento dos aparelhos móveis, contar um pouco sobre alguns casos de uso e a gente vai tirar as dúvidas de vocês nas perguntas e respostas. Então, quem é a Clara Cloud? A Clara Cloud é uma empresa, uma empresa que foi criada para prover serviços em nuvem, soluções em nuvem, sempre com uma visão humana. Então, esse já é o motivo do próprio nome Clara, trazer a tecnologia de uma forma clara para as empresas e para as pessoas. Hoje a gente atende mais de 250 clientes, a gente tem uma experiência bem bacana com esses clientes, desde clientes de um usuário a clientes de mais de 1.000 usuários, somando, né, essa gama de pessoas que a gente atende hoje dentro dessa nossa base de clientes, a gente atende mais de 7.000 pessoas, então a gente tem uma experiência aí com essa gestão desses ambientes, e nosso time já participou de mais de 1.500 projetos, desde projetos de infraestrutura local a projetos de infraestrutura em nuvem. Então, nosso time está bem preparado para atender vocês com as demandas. O que a gente faz, né? Quais são as áreas de atuação hoje da Clara Cloud? Então, hoje a gente é parceiro em duas linhas com o Google. A gente é parceiro do G Suite e a gente é parceiro do Google Cloud Platform, que é a solução de serviços de infraestrutura do Google. Quais são os serviços que a Clara presta hoje para os clientes? A gente presta serviços desde consultoria, então se você ainda não tem um ambiente em nuvem, ou você quer levar uma solução em nuvem, então, por exemplo, você quer levar todo o seu ambiente de e-mail e arquivos para a plataforma do Google, ou você tem uma aplicação hoje que você hospeda ela em um local na sua empresa e você também quer levar isso para uma solução em nuvem, a gente te ajuda com todo esse projeto, tá? A gente monta o planejamento com você, toda a implantação a gente executa também, se você não tiver um time, a administração do ambiente, se você for só focado na sua aplicação e não nos sistemas e assim vai, treinamento das soluções, suporte, monitoramento e se a gente faz projetos de desenvolvimento também, desde soluções web até soluções Android, tá? Desculpa, mobile. Vamos falar um pouco das versões do G Suite. Hoje a gente tem a versão básica, que é uma das versões mais conhecidas no mercado, e a Google vem trazendo a versão do G Suite Business. E quais são as principais vantagens do G Suite Business? Ele traz uma camada de segurança para a empresa, então uma camada de auditoria, automações, relatórios, retenção das informações, controle das propriedades dos arquivos, e algumas outras funcionalidades. Então, muito bacana que ele traz que eu estou passando o mouse aqui em cima, que é o App Maker, é uma solução muito bacana para a gente criar fluxos e automações da empresa, já integrado com todas as outras ferramentas do Google. Ele traz aqui esse carinha, que é o Google Meet, que é uma solução de videoconferência, que eu posso fazer me comunicar de uma forma muito ágil com as pessoas, de uma forma simples. E também outras ferramentas como o Vault, por exemplo, que ele permite a gente garantir a segurança dos arquivos da empresa. Então, vamos falar um pouco como as empresas têm sucesso para armazenar e fazer o backup das soluções com o G Suite Business. Hoje, a gente tem os casos mais comuns, são os casos de empresa que já tem uma ferramenta de backup no seu legado. Então, essa ferramenta de backup pega as informações da empresa e faz o backup localmente, e elas querem levar essa informação para uma infraestrutura em nuvem. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai comentar daqui a pouco.
tem empresas também que hoje não têm uma política de fazer o backup dos seus arquivos e querem levar esses arquivos do seu legado para uma solução em nuvem, ou guardar, ou ter uma cópia desses arquivos seguro em algum local. E tem empresas que, por exemplo, já têm aplicações desenvolvidas em nuvem, ou uma aplicação desenvolvida específica, e ela quer que o próprio backup, o armazenamento dessa aplicação seja feito também em uma tecnologia em nuvem. Então, como é que a gente consegue fazer isso? A Clara, ela é parceira de soluções de conectores. Esses conectores, a gente consegue levar essas informações, desde informações que são usadas por ferramentas de backup, ou servidores de arquivo, ou de aplicações, para o ambiente da Google. E o bacana desses conectores é que eles funcionam tanto no Mac, no Windows ou no Linux, não importa o sistema operacional. E a gente tem tido muito sucesso trazendo esses conectores para os clientes. Outra informação que é muito interessante, o G Suite Business, ele tem espaço ilimitado. Então, a gente levando um conector com espaço limitado, a gente não precisa mais se preocupar com qual é o tamanho da nossa informação, ou quanto de tráfego ou de dados a gente vai levar para a plataforma. A gente vai estar preparado aí para fazer o backup e o armazenamento de uma quantidade de informações realmente limitada. Trazendo aqui para vocês um caso de um cliente nosso, que é uma produtora de mídia, que a grande necessidade deles era como manter mais de 30 terabytes de fotos e vídeos em backup. Então, eles tinham 4 servidores para guardar toda essa informação. E o que a gente fez? Como que a Clara ajudou eles? A gente fez um estudo de mercado, desde Google, G Suite, Google Cloud Platform, a gente viu na Amazon e entre outras soluções, e a gente decidiu montar um projeto para ele, conectando esses servidores deles com o G Suite Business e levando uma cópia dessas informações para lá. A gente teve muito sucesso nesse projeto, e hoje ele já usa mais de 3 milhões e meio de arquivos no G Suite Business, e mais de 35 terabytes de informações já estão na plataforma do Google. Então foi um caso muito bacana, eles estão muito contentes em usar essa plataforma e está ajudando bastante eles no negócio da empresa. Um fato curioso, que a gente colocou essa casinha com raio, passaram-se 30 dias do projeto, teve uma tempestade aqui em São Paulo, e 2 desses 4 servidores deles sofreram uma pane elétrica e queimaram. Então, imagina se eles não tivessem levado e feito backup dessa informação para uma solução em nuvem. Então, os servidores queimaram, mas eles já tinham essa informação lá, então eles estão protegidos, tá? Legal, a gente falou um pouco de armazenamento, de informações, que a gente tem espaço limitado, e como que a gente vai se proteger de falhas humanas? Então, como é que a gente vai conseguir controlar essa quantidade de informações? Então, por exemplo, a gente está falando de um cliente que tem mais de 3 milhões e meio de arquivos. Então, como que a gente vê o que está acontecendo em cima desses arquivos? Vamos falar de auditoria. Então, o G Suite Business, ele traz toda uma camada de auditoria na solução para a gente. Então, o que geralmente acontece nos arquivos da empresa? Então, a gente tem, em soluções legadas hoje, a gente tem uma visibilidade clara do que as pessoas ou sistemas estão fazendo realmente em cima dos nossos arquivos. Então, dentro do G Suite Business, vocês podem ver aqui na direita da apresentação, eu estou passando até o cursor aqui, a gente tem os relatórios de toda essa parte do Google Drive. Então, a gente consegue ver em detalhes quais são as ações que estão sendo feitas em cima dos arquivos. Então, por exemplo, a gente consegue ver exatamente quem está vendo os arquivos, quem está renomeando, criando as informações, excluindo informações, que geralmente é o caso que a gente realmente precisa saber, mas quem excluiu essa informação, por que ela foi excluída. Ou, por exemplo, eu quero controlar um arquivo que ele tem um nome confidencial. Então, a gente consegue criar notificações para administradores que, se arquivos que têm um nome confidencial forem compartilhados para fora da nossa empresa, a gente consiga receber um aviso e ser proativo sobre esse vazamento de informações, vamos dizer assim. Falando um pouco mais de auditoria,
o que geralmente os usuários estão fazendo? Como é que a gente vai controlar realmente o que está sendo feito dentro dos arquivos? Então, o G Suite Business, ele traz nessa camada de segurança o Google Vault. O Google Vault, ele tem dois aspectos. Um dos aspectos, que é o que a gente vai falar agora, é o aspecto da gente fazer auditoria dos arquivos, e-mails e entre outras informações. Tá? Então, a gente consegue pesquisar o conteúdo que a gente tem na empresa, exportar esse conteúdo, ver realmente esse arquivo e manipular ele da maneira que a gente precisa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente criou um documento no Google Drive, eu coloquei esse documento na plataforma do Google, e a gente quer acessar esse documento para saber o que tem escrito dentro dele, ou baixar um arquivo que um sistema fez um backup de uma outra aplicação, e a gente precisa acessar essa informação para ver o que tem ali. Então, com o Google Vault, a gente consegue ter essa camada de auditoria dentro realmente do arquivo também, não só nas ações em cima dele. Tá? Uma coisa bacana é que essa funcionalidade de auditoria do Google Vault, ela vai desde arquivos, e-mails, bate-papos e grupos dentro do G Suite Business. A gente tem um caso muito bacana, a gente colocou até um bonequinho aqui roubando informação, de um cliente nosso, que foi o grande motivador dele ir para essa solução, para o G Suite Business, que ele tinha uma área comercial vazando informações da empresa. Então ele começou a perder negociações, porque concorrentes dele estavam recebendo informações da empresa, e ele não tinha como rastrear isso, ele não tinha como descobrir quem compartilhou a informação, qual informação foi compartilhada. Então, com os relatórios e a auditoria do Google Vault, a gente conseguiu ajudar eles a identificar de onde que vinha esse vazamento de informações e ele se precaver desse tipo de ocasião. Legal, a gente falou bastante de segurança, falamos de auditoria, como ver as ações que as pessoas fizeram nos documentos, como ver os documentos ou arquivos. E vamos chegar num ponto interessante. E se os documentos forem excluídos, ou os arquivos forem excluídos? Como que a gente se protege desse caso? Então, ainda dentro do G Suite Business, uma funcionalidade do Google Vault, então uma das funcionalidades dele que a gente comentou é a auditoria dos arquivos, né, a gente vê realmente a informação dentro do arquivo, e essa outra funcionalidade que a gente vai comentar agora é reter as informações. Então, o que é reter a informação? No Google Vault, a gente define, por exemplo, que nem está aqui no canto direito, políticas de quanto tempo que a gente quer manter a informação da empresa. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que e-mail eu posso guardar indefinidamente, quanto tempo eu quiser. Arquivos, grupos, bate-papos e assim por diante. E uma coisa muito interessante é que eu posso fazer isso também por unidade. Então, por exemplo, no nosso time financeiro, por exemplo, eu coloquei 1.825 dias aqui. Então, quer dizer, eu estou guardando a informação dessa área financeira durante 5 anos. Então, isso ajuda a gente a seguir regras de retenção da empresa. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que seguir leis ou compliances estabelecidos de mercado. E uma coisa muito bacana é que a gente tem a habilidade de restaurar essas informações. Então, vamos supor que um usuário, um sistema, ou aconteceu alguma falha, e esses arquivos foram excluídos do G Suite Business. Não tem problema. Dentro do Google Vault, a gente vai ter acesso, vai continuar tendo acesso a esses arquivos, a gente vai poder restaurar eles. Então, isso ajuda as empresas a garantir que, por exemplo, você faça o backup da sua informação e na própria solução em nuvem você tenha a garantia de que você, mesmo que alguém remova a informação, você vai ter essa informação disponível para você de acordo com a política que a gente decidir. A gente tem um caso muito bacana de uma das maiores projetistas de engenharia aqui do Brasil, que ela adotou essa solução porque ela precisava manter os projetos e os arquivos da empresa durante um certo período. Então a gente conseguiu, com essa funcionalidade de retenção do Google Vault, separar as organizações da empresa por projetos,
marketing, financeiro e comercial, e definir tempos, como está aqui embaixo, ó, tempos de retenção dessas informações de acordo com as leis que a empresa devia seguir. Então, hoje eles têm essa solução aplicada, então eles não precisam mais se preocupar se a área de projetos está excluindo alguma informação, se o time comercial está excluindo alguma informação realmente que é valiosa para a empresa. Vamos continuar falando um pouco sobre segurança. Só que agora, vamos mudar e falar um pouco sobre como a gente controla as informações dos dispositivos móveis. Hoje é muito comum as empresas permitirem que os funcionários usem os próprios dispositivos para acessar as informações da empresa. Só que isso gera um certo desconforto, ou isso gera pouca segurança, porque a gente não vai conseguir mais controlar para onde a informação da empresa está indo, o que o usuário está fazendo com a informação da empresa no dispositivo móvel, quem está acessando essa informação, ou qual aplicação está acessando essa informação. Dentro do G Suite Business, a Google traz para a gente o Android for Work. O que é o Android for Work? Ele é uma plataforma para a gente gerenciar dispositivos móveis, desde dispositivos Android, iOS, a gente vai comentar um pouquinho. E os principais pontos dessa solução, né, de gerenciamento de dispositivos móveis é que ela mantém os dados da empresa e os dados da pessoa, os dados pessoais, separados. Então, esses dados não conversam. O bacana também é que os controles pessoais, os controles empresariais, eles são totalmente independentes. Então, por exemplo, uma senha que o usuário tem para acessar uma aplicação dele, ela não se relaciona com uma senha que seja exigida no perfil empresarial. A gente também tem controles para remover os dados dos dispositivos, apenas os dados da empresa, ou se a gente precisar, a gente pode realmente fazer apagar o dispositivo completamente. E um dos fatores que tem tido grande sucesso para as empresas é o gerenciamento remoto dos aplicativos. Então a gente consegue definir, usando o Android for Work, quais são os aplicativos que esse usuário vai acessar. Ah, legal, Renan, mas eu vou definir os aplicativos que o usuário vai acessar, mas por que eu preciso ter essa preocupação? Por exemplo, a gente colocou alguns ícones aqui de alguns aplicativos, né? A gente evita que, vou dar um exemplo aqui do Facebook, a gente evita que o usuário instale o Facebook no perfil empresarial, a gente evita que ele copie uma informação de um e-mail da empresa e poste na rede social. Então a gente consegue evitar até que o usuário copie e colhe essa informação dentro dos aplicativos. Então, restringindo os aplicativos que o usuário pode usar, a gente garante que ele só vai usar as informações da empresa como elas devem realmente ser usadas, e a gente vai garantir que essas informações não sejam compartilhadas em outros aplicativos que não devem ser usados com essa informação. Falando um pouco mais aqui sobre gerenciamento de dispositivos móveis, como a gente tinha comentado, hoje ele é totalmente compatível com Android e iOS, então a gente consegue definir políticas, desde a aprovação dos dispositivos. Então, por exemplo, a área de tecnologia ou uma área específica da empresa tem que aprovar a pessoa para ela poder usar os aplicativos da empresa no dispositivo dela. A gente consegue forçar que os dispositivos seja criptografado. Então, se a pessoa perde o celular, se ela é roubada, a gente garante que as informações da empresa vão ter um nível muito maior de proteção. A gente consegue forçar senhas seguras para a pessoa usar o aplicativo. Então, o que acontece? Usar o celular, perdão. Então, o que acontece? Quando ela for acessar o celular, então ela não vai colocar aquela senha 1, 2, 3, 4. A gente obriga ela a colocar uma senha mais forte. Então, isso garante também que o acesso ao celular, que o acesso às informações, ele fica mais robusto. E que nem a gente já havia comentado, é definir quais aplicativos poderão ser usados com os dispositivos móveis. Duas coisas muito interessantes dessa parte de gerenciamento de dispositivos móveis, que a versão do G Suite Business traz para a gente, é uma parte de auditoria e relatórios. Então, vocês podem ver aqui na direita, a gente tem um relatório com várias ações que foram acontecendo nos dispositivos aqui do pessoal. Então, isso é muito bacana, porque a gente começa a controlar
Quais celulares da empresa são compatíveis com as políticas que a gente vai exigir? Quais são as versões atuais dos dispositivos da empresa? Será que eles estão atualizados? Será que eles estão de acordo com o que a gente definiu? Quais são os aplicativos instalados no celular que sofreram alguma atualização? Será que o usuário instalou algum aplicativo que tenta roubar os dados da empresa, que cria que tem uma ação maldosa, por exemplo? Então a gente tem um relatório completo sobre as ações dos dispositivos da empresa. Então, a gente consegue permitir que os usuários usem os próprios dispositivos móveis deles, tendo um controle completo, desde as ações dos aplicativos, atualizações do sistema e as políticas que a empresa quer implantar no celular do usuário. A gente trouxe aqui alguns casos de sucesso, então desde BBVA, Rocher, National Geographic. Esses casos de sucesso são muito bacanas, porque eles demonstram para a gente que, por exemplo, o BBVA, que é uma empresa que tem mais de 110 mil funcionários, ela está nessa plataforma do G Suite Business. E por que ela está nessa plataforma? Para trazer auditoria, porque ela usa o seu espaço ilimitado, para ela ter todo esse controle sobre os arquivos, e como uma empresa com tantas pessoas, tanto tráfego de dados, vai conseguir controlar essa informação. Então, o G Suite Business, ele trazendo essa camada de auditoria do Drive, auditoria do Vault, retenção dos arquivos, o gerenciamento dos dispositivos, a gente consegue controlar tudo isso e garantir a segurança dos dados da nossa empresa. E uma coisa muito bacana é que o G Suite Business, ele traz essa tecnologia que grandes empresas estão usando para empresas pequenas aqui no Brasil. Então não importa se eu tenho 1 usuário, 5 usuários, 10 usuários ou 100 usuários. Eu posso ir na plataforma do G Suite Business, eu posso implantar o G Suite Business na minha empresa de uma forma muito simples e com um preço super justo, com todas essas características de segurança que ele traz para as empresas. Então, às vezes as pessoas perguntam para mim, Renan, mas o G Suite Business não é uma plataforma muito complexa para eu colocar na minha empresa? Não, o G Suite Business ele é uma plataforma que atende grandes empresas pelo mundo, mas ele atende empresas pequenas, que nem eu comentei, de 1 a 10 usuários. Então, é muito bacana essa flexibilidade e toda essa robustez que a plataforma traz para as empresas. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação aqui sobre o G Suite Business. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai entrar aqui na parte de perguntas e respostas. Vou ler aqui algumas perguntas e respostas e a gente vai comentando junto aqui. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta aqui é: sou cliente do G Suite Basic. Ao fazer o upgrade de versão, há algum impacto nos serviços? Não há nenhum impacto, tá? Quando você faz o upgrade do G Suite Basic para o G Suite Business, é simplesmente uma troca de versão, os seus serviços eles continuam rodando 100%, você não tem nenhum downtime, né? Os seus serviços não saem fora do ar, tá? Outra pergunta: por quanto tempo mantém os arquivos na retenção? Então vamos lá. O Google Vault, nas funcionalidades de retenção dele, a gente pode definir quanto tempo a gente quer deixar os arquivos lá. Então eu posso deixar indefinido para sempre, realmente não tem expiração, eu posso deixar o tempo que eu quiser, ou eu posso colocar um tempo específico em dias para esse meu arquivo. Lembrando de um fato muito importante, eu posso dividir isso por organizações. Então, por exemplo, eu posso falar que a minha área comercial tem que ter 8 anos os arquivos, e eu posso falar que a minha área financeira tem que ter 15 ou 10 anos todos os arquivos. Outra pergunta aqui. Vamos lá, outra pergunta. Como faço para ter acesso à versão Business? Vamos lá, para você ter acesso à versão Business, a gente precisa fazer a upgrade da versão, se você tiver na Basic hoje. A gente precisa fazer um upgrade de versão. Se você não tiver hoje nenhuma versão, a gente pode montar em conjunto com você um projeto para levar a sua empresa para o G Suite Business.
apresentação eu vou deixar os meus contatos, então você pode entrar em contato direto comigo e a gente conversa para entender um pouco melhor essa sua demanda e como que a Clara consegue te ajudar a implementar a versão business. Mais algumas perguntas. A partir de quantos e-mails eu posso fazer upgrade? Não existe hoje uma quantidade mínima de e-mails para fazer upgrade. Tá? A única quantidade mínima que você precisa ter é um usuário na plataforma e você já pode usar o G Suite Business. Outra pergunta. Minha empresa tem 4 funcionários. Posso ter acesso ilimitado com o G Suite Business? Vamos lá. Para a gente ter espaço ilimitado no G Suite Business, a gente precisa ter mais de 4 funcionários. Ou seja, com 5 ou mais contas de usuários, a gente tem o espaço ilimitado. Se a gente tiver 4 funcionários, a gente tem 1 terabyte de espaço por conta, ou seja, a gente teria 4 terabytes nesse caso. Tá? Todas as outras funcionalidades do G Suite Business continuam independente do tamanho de funcionários? Sim, só o espaço que ele sofre essa variação. Então, pessoal, eu vou deixar mais um minutinho para perguntas aqui. Mais um minuto. E caso tenha alguma pergunta nova, a gente aproveita e já responde aqui. Opa, temos uma nova pergunta aqui. Vamos lá. Vai mudar alguma coisa no meu Drive? Tem mais alguma função no Business que não tem no Basic? Sim, tem uma função muito interessante, que é o Team Drive, ou Drive de equipes. O que é o Drive de equipe, né? O Drive de equipe, ele é um tipo de pasta dentro do Google Drive, onde os arquivos eles não pertencem a nenhum usuário, eles pertencem à empresa. Legal, Renan, mas no meu Google Drive eu posso criar os arquivos, posso colocar numa pasta e compartilhar com as pessoas. Sim, hoje no G Suite Basic todo mundo pode fazer isso sem nenhum problema. A questão é, no Drive de equipe, essas informações, elas não pertencem a ninguém. Então o que acontece? Eu não consigo excluir essas informações. Então no G Suite Basic acontecia muito de algum usuário ser removido ou excluído e as informações desse usuário não serem passadas as propriedades para outro usuário. Então o G Suite Business ele traz essa proteção com o Drive de equipe, que a gente garante que mesmo que o usuário seja excluído ou alguém tente excluir a informação que outras pessoas visualizam, essas pessoas não vão conseguir fazer isso. Uma curiosidade sobre o Drive de equipe é que ele também tem diversas funcionalidades de um servidor de arquivos, vamos dizer assim. Então, os administradores do G Suite também têm acesso aos drives de equipe e eles conseguem administrar em conjunto com os usuários, o que o Google Drive na versão Basic não tem essa funcionalidade. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Muitos funcionários saem da minha empresa e acabamos perdendo os arquivos do Drive ao excluí-los. O Business pode me ajudar? Pode sim, justamente nesse caso que a gente falou dos drives de equipe, seria o ideal. Então, a gente utilizando os drives de equipe, deixando os arquivos lá, mesmo que a gente exclua os usuários ou remova eles, esses arquivos eles não saem do drive de equipe, dessa pasta chamada drive de equipe, porque eles não pertencem a esse usuário, eles pertencem à empresa. Então, nesse caso, a gente consegue evitar esse tipo de perda de informação. Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Pode me dar mais exemplos ou detalhes sobre o App Maker? Então, o que é o App Maker? O App Maker é uma solução que a Google vem desenvolvendo para automatizar processos dentro da plataforma do G Suite Business. Então, por exemplo, vamos supor que você tem que aprovar um documento do Google Drive. Então, você tem uma proposta comercial, essa proposta comercial tem que passar por um time para ser aprovada e depois ser enviada ao cliente. Então, vamos supor que hoje você compartilha essa proposta com uma pessoa,
faz um comentário, aí alguém desse time de aprovação tem que ler lá, aprovar, ou escrever em algum lugar, ou te mandar uma mensagem que isso está aprovado. Dentro do App Maker, com praticamente nenhum código, ou realmente até sem código, a gente consegue desenhar um formulário onde eu escolho um documento do meu Google Drive, mando para aprovação, esse time já recebe, tudo isso fica registrado num layout visual, tudo automatizado. Então eu consigo criar essa automação de uma maneira muito simples, integrada com toda a plataforma. Vamos lá, mais uma pergunta. A versão do G Suite Business tem alguma ferramenta para sincronismo do Drive para meu PC? Tem sim. Hoje existe o Drive, o sincronizador do Drive para os computadores. A Google já anunciou que está vindo uma nova ferramenta de sincronização, que é o Drive File Stream, que ela é bem mais otimizada, bem mais rápida, e ela também permite que a gente mantenha os arquivos offline no nosso computador de uma forma bem mais inteligente. Então hoje atualmente a oficial é o Drive Sync, mas logo logo está chegando, já foi anunciado publicamente, o Drive File Stream. Então para as empresas, o Drive File Stream vai substituir o Drive Sync, por ele ser muito mais otimizado e muito mais rápido. Uma curiosidade também é que existem diversas configurações administrativas. Então, se você quiser garantir que seus usuários não vão usar o Drive no PC, a gente consegue fazer isso administrativamente também. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a presença de todos, primeiramente. Vou deixar aqui com vocês os meus contatos. Então, se vocês tiverem dúvidas, curiosidades, quiserem conhecer um pouco mais essa plataforma, por favor, mandem um e-mail para mim. Fiquem à vontade, entrem em contato. Se vocês quiserem ligar e conversar comigo também, só pedir para falar com o Renan. Vai ser um prazer conversar com vocês. Então, muito obrigado de novo e até logo, pessoal.